Governo Dutra. Para falar de governo Dutra, vamos introduzir um pouquinho o contexto, né? A República Populista. A derrubada do Estado Novo e a redemocratização não significaram o fim, a supressão do autoritarismo. Os dois maiores partidos que surgiram, o PSD e o PTB, foram forjados por Vargas. Apenas a UDN era independente. As massas populares foram incorporadas ao processo político, porque não era mais plausível ignorar as aspirações das massas populares. Mas, ao mesmo tempo, essas massas populares eram manipuladas pelo Estado. Era o populismo. Os sindicatos continuaram atrelados ao Estado e do Estado dependentes. Assim, o sindicalista pelego surge como forma dominante. Por último, é nesse período que temos a conjuntura da Guerra Fria, radicalizando mais ainda as posições no sentido de que a democracia não fosse mais abrangente, porque qualquer manifestação popular era sempre encarada como agitação comunista. Nesse sentido, a posição política do Brasil em relação à Guerra Fria caracteriza-se pelas seguintes medidas. O Brasil aliou-se aos Estados Unidos. O presidente Dutra, no contexto da Guerra Fria, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e cassou a licença do Partido Comunista do Brasil, o PCB. A Constituição de 1946. Em 18 de setembro de 1946, foi promulgada a Quarta Constituição Republicana, que estabeleceu a organização federativa, o regime representativo, o presidencialismo, fortalecimento da União, o mandato presidencial de 5 anos, a eleição de 3 senadores por estado, o voto universal obrigatório para maiores de 18 anos, exceto analfabetos, soldados, cabos e índios, e a criação do TFR, Tribunal Federal de Recursos. Então, em síntese, né? Se disserem, caracterize a Constituição de 1946, podemos caracterizá-la como democrática, centralizadora e com voto universal, porém mantendo a exclusão dos analfabetos. A política externa. A vitória de Dutra colocou em execução uma política conservadora. No governo do Dutra, o general procurou unir os partidos de centro para formar uma muralha ao período vermelho. Nesse contexto, foram rompidas as relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética e o Partido Comunista foi posto na ilegalidade. Seus representantes nas câmaras legislativas foram cassados. Externamente, Dutra consolidou a aliança com os Estados Unidos. Assim, durante a visita do presidente norte-americano ao Brasil, o Harry Truman, foi assinado o Tratado de Assistência Recíproca e criada a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Em síntese, em 1947, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se explica basicamente pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria. Em relação à política econômica, temos aí uma política de redução das funções econômicas do poder público e de descompromisso com o desenvolvimento econômico. De forma geral, a cena política da época teve por base o questionamento em torno do liberalismo econômico e também da intervenção estatal. Destaque aí para uma diminuição de cerca de 50% da capacidade de importação, o que gradativamente estimulou a produção no Brasil de bens de consumo imediatos, como tecidos, calçados, alimentos. Então, a política econômica foi orientada no sentido de estimular a entrada de capitais estrangeiros e saída dos seus lucros, sem beneficiar a importação de máquinas e equipamentos. E apesar do risco da falta de controle da saída dos lucros obtidos no Brasil pelo capital estrangeiro,
Os 2 primeiros anos do governo Dutra foram atravessados por uma especulação financeira e o rápido esgotamento das reservas acumuladas nos anos de guerra. O consequente desequilíbrio do balanço de pagamentos levou a uma nova orientação governamental, a partir de 1947, marcada pela modificação da política cambial, pelo Plano SALT e pela Missão ABINC, uma comissão mista Brasil-Estados Unidos. Então, o Plano SALT envolve saúde, alimentação, transportes e energia. Com esse plano, o governo procurou uma forma de planejamento e coordenação dos gastos públicos, porém de maneira ainda restrita. Em 1949, foi criada a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, essa missão ABINC, composta por economistas, técnicos, empresários e membros dos 2 governos, e a comissão chefiada por John ABINC e Otávio Gouveia de Bulhões. A comissão queria detectar os pontos de estrangulamento da economia brasileira e estabelecer projetos prioritários para eliminá-los. Assim, a história econômica da presidência de Dutra pode ser dividida em 2 fases. Numa primeira fase, temos aí o retorno aos princípios do liberalismo absoluto, que resultou na virtual dissipação é o ato de esbanjar ou gastar sem moderação. Então, esse liberalismo absoluto resultou no gasto sem moderação das reservas cambiais. A segunda fase foi marcada pela reintrodução dos controles cambiais e conduziu à aceleração de uma industrialização espontânea, além de uma inclinação a buscar melhores formas de planejamento dos gastos federais. O Plano SALT foi uma das primeiras tentativas de planejamento econômico global no nível de decisões do governo federal. Pode-se dizer dele que fracassou por várias razões, entre as quais, a falta de planejamento econômico e os gastos excessivos da primeira metade do mandato de Dutra tornaram o Plano SALT algo impossível de ser executado. Então, o Plano SALT fracassou pela morosidade. O que é morosidade? Morosidade é a lentidão, né? Morosidade está ligada à lentidão. A morosidade na aprovação do plano pelo legislativo, inexistência de plano de vinculação orçamentária com os montantes programados e a falta de controle na aplicação de recursos. A gestão do presidente Eurico Gaspar Dutra, pela adoção de medidas que visavam modernizar aspectos da vida do país, entre essas mudanças, pode ser destacada a aprovação de uma nova Constituição? Sim, que embora seguisse princípios democráticos, não implantou o voto feminino? Errado, já havia o voto feminino. B. A aproximação com a União Soviética? Não teve aproximação com a União Soviética. Pelo contrário, o presidente Dutra rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e cassou a licença do PCB. A extinção das corporações trabalhistas com a regulamentação de centrais sindicais livres da tutela do Estado? Claro que não. D. A recusa de incluir o Brasil na Organização dos Estados Americanos por essa entidade manipulada pelos Estados Unidos? Não. E. Implantação do Plano SALT. Sim, dentre as mudanças que visavam modernizar aspectos da vida do Brasil, pode-se destacar a implantação do Plano SALT, que visava atender às necessidades da industrialização e do abastecimento doméstico, já que o Plano SALT tinha por principal objetivo atingir as áreas da saúde, alimentação, transportes e energia.